Fala pessoal, beleza? Bom, boa noite. Sejam aí bem-vindos a mais uma aula, né? Mais uma semana de sistema de transmissão, tá certo? Essa semana, como a gente já tinha combinado na semana anterior, né? Nós temos dois vídeos, um vídeo da prática e esse vídeo aqui da nossa aula teórica. Eu peço aos senhores encarecidamente que assistam os dois vídeos e deem uma olhada no restante do material que está aí de apoio, tá? Qualquer dúvida, por favor, mandem um e-mail. E já queria confirmar com os senhores, na semana que vem, no dia 26 de fevereiro, tá? Na próxima sexta-feira, a nossa aula síncrona, a nossa aula ao vivo, tá bom? Essa nossa aula ao vivo, a gente vai tratar sobre um conteúdo chamado de escalonamento de marcha, tá? Entre outras coisas, né? Falaremos sobre escalonamento de marcha, falaremos que é a famosa curva de dente de serra, né, das transmissões. Nós vamos falar também sobre o cálculo de velocidade que a gente faz para determinar a velocidade dos automóveis, né? Então, qual é a velocidade em que a gente tem à medida que a rotação e a marcha do nosso veículo ela varia, tá? Então, peço aos senhores aí, como é um assunto um pouquinho mais delicado e que com certeza vai cair na prova, que vocês tentem estar lá até as 18h45 no máximo para a gente conseguir iniciar, porque no segundo horário a gente vai ter, né, um videozinho referente à parte prática. Então, por favor, tentem chegar aí no horário, tá? Bom, na semana passada, acho que esse aqui foi nosso último slide. Só mais uma coisa, e pedir desculpas a vocês, né? Eu não sei como é que tá o áudio aí, mas porque assim, né, como eu tô falando, eu não tô conseguindo me ouvir no fone, né? Mas aqui na frente de onde eu moro, tem um hotel que está em reforma. Eu acho que na verdade tá mais para uma demolição. Os caras estão com a britadeira desde de manhã. Então assim, pra mim aqui tá uma zoada que incomoda. Eu não sei se essa zoada tá conseguindo ser captada pelo microfone, tá? Mas de qualquer forma peço desculpas, é algo que eu não tenho como resolver, tá? Bom, vamos nessa então, né? Na semana passada nós falamos aí um pouquinho sobre as funções e os requerimentos de uma transmissão. A gente deu o exemplo lá da potência, né? O cálculo da potência necessária para poder vencer certos aclives e declives. E aí a gente entendeu que em alguns momentos o nosso veículo ele não consegue ter força suficiente para poder vencer aqueles obstáculos impostos aí pelas estradas e rodovias. Então, nesse caso, é necessário um sistema que venha a proporcionar um aumento, né, uma multiplicação do torque de saída nas rodas, tá? E aí esse sistema é justamente uma transmissão. Então, a transmissão ela precisa ter alguns itens, né? Confiabilidade, baixo custo. Baixo custo hoje na indústria automotiva é geral, né? Hoje se busca cada vez mais fazer carros mais baratos, né? Facilidade na operação e manutenção, peso e dimensões, que seja possível um grau de customização, um baixo NVH e baixas emissões, tá? Deixa eu passar aqui um slide. Vamos nessa, pronto. Bom, dentro dessas transmissões, então, a transmissão ela pode ser classificada em até duas, né? Que são as transmissões popularmente ditas como câmbio curto e transmissões de câmbio longo, né? Vamos entender no dia a dia o que quer dizer cada uma dessas. Um exemplo, se você perguntar a uma pessoa que não é de engenharia automotiva o que seria um câmbio curto e um câmbio longo, a gente vai entender o que essas pessoas falariam para a gente e veremos aí, como engenheiros, o que é que cada uma dessas classificações elas representam, tá? Lembrando que essa classificação de câmbio longo e câmbio curto, ela se dá mais de forma coloquial, tá? Não existe no universo automotivo um fator preponderante que determine acima disso ou até isso é curto e a partir disso é longo, tá? Então assim, é aquela coisa do bom e ruim. O que é bom para mim pode não ser bom para você, tá? Bom, mas o câmbio curto,
pessoal, é aquele que as trocas de marchas elas são mais frequentes em velocidades menores, né? E aí, como o texto está dizendo, ó, assim aquele carro em uma troca da primeira para a segunda é com 15 km por hora, da segunda para a terceira é com 30 e aí em diante. O que é que na verdade esse texto ele está dizendo? Ele está dizendo que você não consegue esticar, né, as marchas. Pense você dirigindo um carro agora, você colocou na primeira, você acelerou o seu carro. Você acelera o carro começa a acelerar, de repente, né, percebam que o carro, ele basicamente ele tem um limitador que é a rotação do motor, né? Vamos supor que esse nosso veículo fictício, ele trabalhe de 1.000 até 6.000 RPM. Então você sentou ali no carro, engatou a primeira, pisou no acelerador, ele parte de 1.000, né, que é a rotação de marcha lenta, ele parte de 1.000 e em pouco tempo ele já está em 6.000 RPM. E seu veículo não conseguiu atingir altas velocidades para uma primeira marcha. Você já precisa trocar de marcha para a segunda, né? Porque ele já chegou em 6.000, não tem mais para onde ir. Se você continuar, pisando no acelerador, você vai invadir, né, aquela regiãozinha vermelha que nós temos lá no painel. Seu motor vai começar a girar mais rápido e numa rotação que é uma rotação perigosa para giro, né? E consequentemente poderemos ter problemas, tá? Alguns de vocês estão lá na aula de motor, a gente vai ter um problema chamado de flutuação de válvulas. E essa flutuação de válvulas pode trazer prejuízos aí irreparáveis aí para o nosso motor. Então você precisa efetuar a troca de marcha. O que é que você faz? Coloca na segunda. E aí pau de novo no acelerador. Pisando com tudo, o que é que termina acontecendo? Acontece que em pouco tempo também, né, o seu motor agora já está novamente na rotação máxima, né? Então percebam que um câmbio curto é aquele câmbio que você precisa trocar de marcha várias vezes. Você não consegue alongar, né, com o seu automóvel. Você não consegue percorrer grandes velocidades ou grandes distâncias com altas velocidades sem trocar a marcha, tá? Diferente então, por exemplo, do que é o câmbio longo, né? Então o câmbio longo ele é mais aplicado para carros mais potentes. Eu não diria só carros mais potentes, tá? A gente pode até comparar marchas e falar que há em marchas mais curtas e marchas mais longas. Eu gosto sempre de dar exemplo com o Celta, né? Apesar de que vocês, né, já foram aluno de Júlio, sabem que Júlio, não sei porquê, tem algum problema com o Celtinha, mas eu gosto muito de dar exemplo do Celta. O Celta, para quem teve a oportunidade de dirigir, já percebeu que a primeira e a segunda marcha é extremamente curta, né? Então são marchas que você acelera, tem que tocar de marcha. E já a quarta e a quinta são marchas, em comparação com a primeira e a segunda, um pouco mais longas, né? São marchas que você já consegue ter um pouco mais de domínio do automóvel. Diferente, né, comparando a primeira e a segunda com o que a gente tem no Ford Ka. Quem já teve a oportunidade de dirigir esse novo Ford Ka já percebeu que a primeira marcha do Ford Ka, ela é uma marcha relativamente longa para a primeira marcha. É uma marcha que você consegue, né, uma boa desenvoltura, tá? Então a gente tem essas comparações, tá? A gente pode fazer essa comparação, né, geral do câmbio em si, ou pode fazer de marcha a marcha. Então o câmbio longo ele é mais aplicado para carros mais potentes, né, que desenvolvam maiores velocidades. Então assim as trocas não são tão frequentes, né, e aí realizadas com velocidades maiores. Além disso, é comum para automóveis com maior número de marchas, com 6 ou mais. Lembrando que a gente tem, que eu conheça e que eu estou me lembrando agora o exemplo mais recente, o automóvel com maior número de marchas do tipo manual seria o Onix, né? O automóvel leve. Então existe uma versão aí do Onix que a gente tem 6 marchas à frente e mais a ré, ficando com 7. A partir disso, mais do que isso, aí seriam já veículos com transmissão automática, por exemplo, tá? Ou automatizada. Bom, então aí nesse caso ele dá um exemplozinho que a troca da segunda para a terceira se dá com 50 km, da quinta para a sexta com 100, né? Então aí a gente tem, é como se você mantesse mais tempo o carro naquela marcha e você conseguisse, né, ou desenvolver maiores velocidades ou permanecer na mesma velocidade, podendo diminuir ou aumentar a velocidade mantendo a mesma marcha, podendo diminuir ou aumentar a velocidade sem necessariamente ficar trocando toda hora, tá certo? Bom,
Nessa relação, então, de já entenderam agora o que é o câmbio longo e o câmbio curto, né? A gente tem envolvido nessa conta do câmbio longo, câmbio curto, algo que a gente chama de relação de transmissão, tá? Então, a relação de transmissão, ela nada mais é do que a quantidade, né, de multiplicação ou de redução, a gente vai ver isso ainda na aula de hoje, tá? Mas a quantidade de multiplicação ou de redução que nós temos no caminho em que o torque, né, ou que a rotação sai do nosso motor e chega até as rodas. Exemplo, nós sabemos que uma caixa de marcha, a função dela, né, basicamente é de conseguir aumentar o torque proveniente do motor. E ela faz isso, né, aí eu estou considerando apenas caixas de marcha agora do tipo mecânica, ela faz isso utilizando engrenagens, tá? Então, as relações existentes no sistema, né, considerando aqui esse veículo aqui, as relações das engrenagens estão na transmissão e, nesse caso, no diferencial, tá? Como a gente utiliza essas duas relações, ou seja, o torque do motor está vindo, esse torque ele é aumentado pela transmissão e depois ele é aumentado mais uma vez no diferencial. Então, essa, né, não é uma soma aqui, tá? Vai ser uma multiplicação, mas enfim, a soma de fatores, ou seja, a soma de componentes é que vão fazer as nossas relações para que o nosso veículo ele consiga, então, vencer os obstáculos, tá? Então a gente tem duas relações, né? Uma relação dentro da caixa de marcha e outra relação que chama-se de redução final dentro do diferencial. Ah, Pedro, e os veículos que não têm esse diferencial no eixo traseiro? Bom, esses veículos eles têm um diferencial dentro da caixa de marcha, tá? Então de alguma forma ou outra a gente sempre vai ter o diferencial aí em um veículo de 4 rodas, tá? Bom, a gente tem aqui algumas relações presentes aqui na transmissão. E aí já o caso do Celta, né? Então vejam aqui, ó, na primeira marcha a gente tem uma relação de 4,27 para 1. Na segunda, 2,35 para 1. Na terceira, 1,48 para 1. Na quarta, né, eu vou arredondar para 1, 1 para 1. E na quinta, 0,8 para 1, tá certo? Então a quarta é uma relação direta, a quinta é uma relação de overspeed. Enquanto que a relação do diferencial é de 4,87 para 1. Então, nesse caso, a gente considerando esse nosso sketchzinho aqui, né, apesar de que isso aqui não é um Celta, mas se eu tivesse na primeira marcha, eu teria essa relação multiplicada pela de cá, e aí a gente teria esse número com relação final. Arredondando a primeira marcha aqui para 4 e a do diferencial para 5, a gente teria uma redução de 20 para 1, tá certo? Beleza até aí? Bom, comparando agora com o polo, observe o que acontece aqui, ó. A primeira marcha na nossa relação é de 3,45 para 1. Veja que o Celta tem 4,27, enquanto que o polo já tem 3,45. A segunda do polo é 1,95, né? Diferente aqui do Celta, que é 2,35. A terceira do polo é 1,28, né? E a terceira do Celta é 1,48. A quarta do polo é quase a mesma coisa, né? Aqui eu tinha aproximado para 1, mas seria 1,05 do Celta contra 0,97. E a última 0,8 contra 0,7. O que é que quer dizer isso? Eu poderia comparar diretamente o câmbio do polo com o câmbio do Celta, e eu digo a vocês que o câmbio do polo ele tem uma relação, ele é um câmbio longo, ele tem uma relação mais longa, tá? Por que é utilizado dessa forma? É aquela ideia que eu disse a vocês, né? O motor do polo é um motor que ele disponibiliza maior torque em relação ao motor do Celta. Por conta disso, a gente pode ter um câmbio que não seja tão curto, que seja um câmbio mais longo e que a gente consiga, então, extrair uma maior velocidade, tá? A gente não precise reduzir tanto a rotação vindo do motor para conseguir aumentar o torque, tá certo? O objetivo das reduções sempre vai ser esse, é a gente reduzir, né, a rotação que vem do motor e a gente aumenta o torque. Pessoal, se for possível, assistam esse vídeo aqui, ó, que está aqui na tela, tá? Desse vídeo do YouTube, nesse momento aqui da aula.
É um vídeo que vai explicar para vocês muita coisa a respeito aí dessas relações aí de câmbio longo versus câmbio curto. Essa primeira parte aqui do vídeo, né, ela fala um pouquinho até aqui mais ou menos, ó, até 8h45, ela fala um pouquinho do teste e tal, mostra os caras testando os carros, né, mas a partir daqui ele já começa a fazer uma explicaçãozinha para vocês da comparação com o mesmo carro, mesma pista, mesmo piloto, só que com câmbios diferentes, tá? Então assistam que eu acho que vai ser bem interessante aí para vocês, beleza? Bom, vamos seguindo aqui então na nossa ideia. E com base nessas relações que a gente tem, a gente consegue construir esse gráfico aqui, né? Que é o gráfico dente de serra ou de escalonamento de marcha, que a ideia é que na semana que vem nós façamos um gráfico desse juntos, tá bom? Então a gente vai construir, eu vou escolher um carro, e vocês, durante a aula, poderão escolher um carro. Eu vou até deixar isso já nos comentários, se vocês encontrarem aí alguma relação de transmissão. Se não encontrarem, poderemos usar qualquer uma dessas duas aqui, tá? A gente já tem duas opções, eu posso tentar trazer mais algumas também na nossa aula. E a gente vai montar esse nosso gráficozinho de dente de serra, beleza? Bom, Pedro, eu só tenho uma dúvida para perguntar. Digamos que eu venha projetar uma caixa de marcha, né? E eu já percebi que a ideia é que a gente consiga, né, aumentar o torque do motor para fazer com que o nosso veículo tenha torque suficiente nas rodas para vencer os obstáculos. O que é que eu preciso levar em conta? Bom, a gente leva em conta uma rampa de 30%, né? A rampa de 30% seria a porcentagem, a maior porcentagem que um veículo ele conseguiria subir, tá certo? Considerar também o veículo totalmente carregado, e o cálculo também leva em conta o torque, a relação do diferencial, o raio da roda, peso e tudo mais. Isso daí é quem vai determinar qual deve ser a redução da primeira marcha. Tá? Lembrando aos senhores que a primeira marcha, como eu já disse, a redução, na verdade, ela nada mais é do que você tem um determinado nível de rotação e você vai reduzir essa rotação. Em contrapartida, você aumentará o torque de saída, tá certo? No videozinho da aula prática eu explico isso numa conta com a caixa de marcha da IB5, tá certo? Bom, determinação da máxima velocidade possível, né? Para a gente determinar a máxima velocidade possível, vocês já devem ter visto no painel do carro de vocês que tem Celta que tem lá 200 km por hora, né? Num Celta, naturalmente 1.0, se for apenas uma pista reta, né, sem descidas, ele não vai conseguir chegar nessa velocidade, tá? Então existe algo chamado de velocidade real, né, a máxima velocidade real. E bicho, o nome fugiu da cabeça. Deixa eu dar uma pesca aqui. Pô, não achei. É a máxima velocidade real, e que seria a velocidade teórica, né, a máxima teórica, né, a que ele conseguiria alcançar apenas nos cálculos, tá? E aí mas tem um outro nome, né? Não é muito bem assim, não é velocidade máxima teórica que chama, tá? Bom, e aí esse cálculo ele leva em consideração o coeficiente aerodinâmico, tá? Lembrando aos senhores, caso ainda não tenham tido aerodinâmica, o coeficiente aerodinâmico ele começa a interferir bastante a partir de 100 km por hora. A área frontal do veículo, né? A área frontal do veículo faz parte aí da conta do coeficiente aerodinâmico, e a resistência de rolamento, tá certo? Além também, né, da potência do motor, é claro, e da relação de transmissão. Estabelece a relação total de marcha de velocidade máxima, né, e o objetivo ideal é que a velocidade máxima coincida com a rotação de potência máxima, tá? Aí a determinação da relação das outras marchas, né? O número de marchas definidas será quantas forem necessárias em função das características do motor. Aí tem pontos a serem levados em consideração, né? Curva de torque potência, consumo de combustível, aplicação em tipo de veículo e o tipo de câmbio. Eu colocaria também mais uma informação aí, que seria o objetivo do automóvel, né? Ou, por exemplo, o mercado que esse automóvel ele se destina. Porque o cara faz uma conta e percebe que o ideal seria que o carro tivesse 8 marchas, né, só que manual. Dificilmente esse carro conseguiria emplacar vendas. Imagine você, motorista, toda hora trocando marcha, né? Então seria um carro que seria difícil da galera querer dirigir um carro como esse, né?
Então tem outro fator também que deveria ser acrescentado aí, como esse, né? Um fator, digamos que mercadológico, né? Entender qual o mercado que esse automóvel ele se destina. Aí eu vou dar um exemplo aí de carro de golfe, né? Carro de golfe ele não tem, só tem duas marchas, para frente e para trás. Você acha que um cara que usa um carro de golfe ia querer ficar passando primeira, segunda, terceira e quarta marcha? Difícil, né? Então a gente tem que levar isso também em consideração, tá? Aí aqui, como eu falei a vocês, a questão do câmbio, né? Do câmbio aqui de marchas reais e o que seria, né, a teórica, a real e a teórica calculada, tá? Bom, e aí esse escalonamento de marcha, que é o que eu estou deixando para a gente fazer na aula da semana que vem, para a gente poder fazer junto, ele na verdade tem uma certa diferença quando a gente compara veículos esportivos e veículos que não são esportivos, né? Então, veículos esportivos, as relações são mais próximas e a velocidade máxima é atingida na rotação de potência máxima. Enquanto que os veículos de passeio, né, a curva de torque é mais plana e o torque máximo em rotações mais baixas permite um maior espaçamento entre as relações, tá? E a última marcha ela é uma marcha overdrive, que ela permite economia de combustível. A grosso modo falando, é que a roda ela teoricamente conseguiria girar mais rápido do que o motor. Eu falo teoricamente porque a relação do diferencial ela é uma relação que ela não permite, né, que a roda consiga girar mais rápido. Então a gente teria que usar como referência apenas a relação da caixa de marcha. Tá certo? Aqui é só mais outras relações de transmissão que a gente tem, né, aqui desse da Mitsubishi Pajero, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ré, ficou faltando aqui apenas a do diferencial. Então, para a semana que vem, como a gente vai fazer um escalonamento, você pode escolher, tá? Eu acho que a gente tem carros suficientes aqui, a gente tem a do Pajero, a do Celta e a do Polo. E aí a gente só vai precisar buscar as informações de torque, né, do torque do motor, da curva de torque e potência do motor, tá? Para a gente poder fechar aí e conseguir fazer um cálculo direitinho, tá certo? Bom, a gente tem basicamente dois sistemas, né, de transmissão de movimento. Quando a gente falar de engrenagem, a gente pode ter uma redução e multiplicação, tá? E em relação ao movimento, a gente pode ter movimentos que são de propulsão ou movimentos que são de inversão, tá? Então são duas coisas. A gente pode classificar em relações que são redutoras ou relações multiplicadoras, e nós podemos falar também de movimentos de à frente de propulsão e movimentos de inversão, tá? Esse conteúdo que vocês estão vendo aqui agora, né, de redução e multiplicação e inversão, os senhores, né, e as senhoras irão assistir isso na nossa aula prática, tá? Então esse conteúdozinho aqui, ó, redução, multiplicação e inversão, vocês verão ali no vídeo gravado lá na oficina. Beleza? Bom, a aula de hoje então é essa. Assistam por favor o vídeo do YouTube e respondam para mim uma questãozinha explicando quais são as diferenças, né, entre um câmbio classificado como um câmbio curto e um câmbio longo. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Qualquer dúvida, manda um e-mail. Assistam também a próxima aula. Tchau, tchau.